A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Logo depois que eu me formei no ensino médio, eu comecei a fazer faculdade aqui na Universidade Metodista de Piracicaba. Foi um período para mim de muito aprendizado. Eu tive contato com geopolítica, política internacional, mercado financeiro e lia muito sobre, inclusive política, compulsivamente. Durante todo o curso, eu, diferentemente da maioria dos alunos, nos intervalos de aula, eu não ficava circulando aqui pela universidade. A maioria dos meus intervalos eu ficava no centro acadêmico. Era um ambiente de muita discussão política, a gente trocava revistas, jornais, tinha uma TV que ficava ligada no noticiário. E aquele período era início dos anos 2000, governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil estava vivendo um período de muita recessão, desemprego, fome. As notícias nas revistas deixavam a gente muito ligada no que estava acontecendo, né? Era a ascensão do neoliberalismo aqui no Brasil e as palavras de ordem do governo eram ajuste fiscal, austeridade econômica, privatização. Nós vamos começar com a reação do governo brasileiro à crise. Há 11 dias da eleição, o presidente Fernando Henrique adverte o país que vai tomar medidas duras. Pela primeira vez, admite aumentar impostos e recorrer ao Fundo Monetário Internacional. E nós estávamos, os estudantes, produzindo jornais, fazendo diálogos, construindo, para mim, a minha base política, do que eu acredito até hoje. Nós estudantes, geralmente tínhamos as nossas coleções de jornais, revistas, e a gente trocava, né? A gente trocava revista, a gente produzia os jornais, que a gente distribuía o jornal do centro acadêmico. E eu tinha as minhas coleções também. Naquele momento, o que mais eu colecionava era a revista Piauí, uma revista grandona, assim, tinha ilustração na capa, falava muito de política. E eu tinha uma colecionava, meu pai assinava para mim, eu assinava jornais também, e eu tinha minha coleção e passava a maior parte dos meus intervalos fazendo isso, discutindo política, assistindo noticiário, vendo a TV, produzindo jornais aqui do centro acadêmico. Acho que foi aí, com certeza, que eu comecei a formar essa base do que eu sou hoje. A gente começa a ler muito, estudar muito sobre política, aí a gente começa a perder um pouco a timidez e ficar mais corajosa, né? Eu me lembro que nesse período de faculdade, um cineasta famoso que também era colunista do Jornal Nacional, Arnaldo Jabor, ele veio dar uma palestra aqui no Teatro Olosso Neto, em Piracicaba. E nós aqui do curso, a maioria dos alunos, a gente comprou o ingresso e a gente foi assistir a palestra. As opiniões políticas dele eram bem distantes das minhas opiniões políticas. E no meio da palestra, ele abriu para o debate, para quem quisesse conversar com ele. E eu não me lembro de outra pessoa que levantou para conversar com ele. Mas eu me levantei, o teatro estava cheio, o Teatro Olosso Neto. Eu me levantei e comecei a conversar com ele, debater com ele. Na minha avaliação, eu me saí bem. Acho bem interessante falar sobre isso, porque a gente vai lendo, vai estudando e a gente vai tomando conhecimento e também tomando coragem para falar o que a gente pensa, né? Meu curso tinha 5 anos e os últimos anos, o ano final, a gente tinha que apresentar a famosa monografia. Tudo para mim se misturava, né? A política, os fatos econômicos, o meu curso, os temas do meu curso, e eu escolhi um tema nada comum, nada simples. O tema que eu escolhi para a minha monografia, título era As perícias no Código de Processo Penal e sua relevância no caso PC Farias.
A gente estava vivendo o ano de 2003 e há uns 10 anos o assassinato tinha dado um choque no Brasil, né? Paulo César Cavalcante Farias era o homem de confiança do ex-presidente Fernando Collor. PC foi tesoureiro da campanha de Collor em 89 e frequentava a casa da Dinda. Naquela época, PC Farias já respondia a 20 inquéritos e estava na lista negra do Banco Central por emitir notas falsas em nome de uma de suas empresas, a Tratoral. E a minha monografia tinha 500 páginas. Eu contrapunha provas dos peritos, eu apresentava os indícios do que poderia ser um crime passional, do que poderia ser um suicídio, do que poderia ser uma queima de arquivo. No final, eu consegui a nota A, que era a nota máxima, e até hoje eu tenho a monografia guardada, folheio. Para chegar nesse compilado de 500 páginas não foi nada fácil, porque eu gosto muito de escrever, então todos os meus textos são sempre muito grandes. Para chegar nesse compilado, era o ano de 2003, a internet não estava acessível, ela não era com essa velocidade que a gente tem hoje. O banco de dados da internet não era como nós estamos agora. A internet no Brasil, que eu me recorde, ela chegou efetivamente em 96. Então eu era uma voraz colecionadora de tudo que se referia ao período Collor, ao Pedro Collor, a Teresa Collor, a esposa do Fernando Collor, ao PC Farias. Eu tinha livros, revistas, recortes de jornal. Se passava alguma matéria na televisão, naquele momento a gente gravava com videocassete, né? Então eu tinha fitas de videocassete que eu transcrevia. Foi um período bem legal, mas desde aí a gente já percebe aquele toque de realidade, conjuntura política, direito, crime. Desde esse período a gente já percebe umas pitadinhas do que foram me formando e me trazendo no que eu sou agora. É uma tendência natural, né? Logo depois da minha formatura, a gente quer se dedicar ao que a gente estudou. Eu tentei me dedicar somente à minha profissão e também comecei a constituir a minha família. Mas, pouco tempo depois, eu comecei já a conciliar as minhas atividades políticas com tudo que eu fazia e também com o meu papel de mãe. Carolina! 55212. Nossa deputada é Carolina.